Glória a Deus. Querido, queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, eu vou ler o versículo 19. Vou ler na versão NVI, outras versões falam um pouco diferente, mas essa versão é propícia para aquilo que o Espírito tem colocado no meu coração nessa noite. 1 Tessalonicenses 5, 19. Amém? Vamos ler? Não apaguem o Espírito. Vamos ler mais uma vez? Bem curtinho esse versículo, facinho de memorizar, né, irmão? 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apaguem o Espírito. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra e porque, ó Deus, estamos reunidos aqui para ouvir do Senhor. Que o Senhor possa realmente derramar sobre nós aquilo que está no teu coração, Pai, sem limitações humanas, sem limitações de qualquer espécie, que o Senhor possa derramar sobre nós aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é muito interessante, eu já preguei esse texto várias vezes, e quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, não apaguem o Espírito, quando ele fala isso para a igreja, várias coisas surgem no meu coração, várias ideias ou vários pensamentos e também temores, porque quando ele diz para a igreja, não apague o Espírito, é porque nós podemos apagá-lo. O Espírito pode ser apagado, porque não teria sentido o líder, o apóstolo, escrever para uma igreja e dizer assim, olha, cuidado, não apague o Espírito, se isso não pudesse acontecer. Amém, irmãos? Todo mundo concorda? Se a igreja não pudesse apagar o Espírito, Paulo não escreveria, olha, não apaguem o Espírito. E na verdade, eu já tenho falado sobre isso muitas vezes e hoje eu quero voltar nesse assunto porque Deus tem incomodado o meu coração, o coração de muitos irmãos aqui da igreja, nas nossas conversas, nas nossas comunhões, e nós temos entendido que Deus tem nos chamado a um novo tempo. Então, quando eu vejo isso, não apaguem o Espírito, a primeira coisa é que nós podemos apagá-lo. Mas essa noite eu quero dizer, não apague o Espírito, porque um dia o fogo do Espírito foi aceso em nós. Amém? Um dia, em um momento, o fogo do Espírito foi aceso no seu coração. É por isso que Paulo diz, não apague o Espírito. Amém? Não apague o Espírito. Por quê? Porque ele está aí queimando dentro de mim e dentro de você. Agora, alguns têm um fogo maior, outros têm um fogo menor. Paulo depois ele escreve, né, para Timóteo, ele fala assim, olha, reavive o dom que há em ti. Então, reavivar ali é colocar lenha na fogueira, coloca lenha para que esse fogo suba mais. Então, na verdade, nós não podemos apagar o agir do Espírito nas nossas vidas. Não podemos apagar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Não podemos apagar a ação do Espírito para nos levar a um novo nível, como igreja, como indivíduo, sozinho, na minha individualidade, na minha casa, na minha família, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou. Não posso apagar o Espírito, devo deixar que o Espírito trabalhe em mim e me leve a viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Na verdade, queridos, eu queria que você também pudesse abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5 e ver aqui que o Senhor ele tinha já uma intenção. O Senhor Jesus ele tinha uma intenção quando ele falou isso lá em Mateus capítulo 5. O nosso Deus ele tem uma intenção de nos levar a brilhar, de nos levar a expressar o seu amor, a expressar a sua glória, a expressar o seu poder, e para isso Ele nos deu o seu Espírito também. Amém? Lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14, o Senhor Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, quando fala luz, na nossa mente, na nossa imaginação, logo vem uma lâmpada. Quando fala luz, nós já imaginamos uma lâmpada elétrica, uma luz elétrica, algo que nós estamos acostumados. Mas naquela época, irmãos, não havia luz elétrica. Naquela época a luz era fogo. Amém, queridos? O fogo é que trazia luz. Então acendia uma tocha, acendia um lampião, acendia uma candeia, acendia uma lâmpada. E a lâmpada era um azeite que tinha ali uma cordinha, que você acendia aquela cordinha no óleo, e ela ficava queimando enquanto tivesse óleo. E o óleo era o combustível daquele fogo. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui, olha, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário, quando você acende uma lâmpada, você coloca ela no velador, você coloca ela num lugar alto, para que você possa iluminar a todos aqueles que estão perto de você. Na verdade, o que o Senhor está dizendo aqui, para ele, eu imagino que estava claro, é que vai ser acendido um fogo na minha vida, vai ser acendido um fogo na sua vida, e esse fogo, irmãos, tem que brilhar, tem que iluminar, tem que fazer a diferença. Amém? É isso que ele está dizendo, não é uma lâmpada que nem você acende com um interruptor, não, é um fogo, algo vai ser realizado na minha vida, algo vai ser mudado na sua vida, e o Senhor está dizendo aqui, olha, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, porque é que nós podemos achar que Deus acendeu a minha vida para me colocar aqui dentro de uma igreja, fechadinho aqui dentro da igreja, dentro de uma vasilha, de um salão. Por que é que eu posso acreditar que Deus vai acender a minha vida para que eu fique quieto ali no meu trabalho, ninguém saiba que eu sou cristão? Por que é que eu acho que Deus vai acender alguém, vai acender a igreja, para que a igreja não manifeste o seu poder, para que a igreja não manifeste a sua glória, para que a igreja não exerça o seu brilho diante dos homens, como ele diz aqui, assim também, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Irmãos, nós somos chamados para brilhar, amém? Fala para a pessoa que está perto de você, você foi chamado para brilhar. Tem uns que já brilham, né, irmãos? Não é? Nós fomos chamados para brilhar a luz que o Senhor acendeu em nós, a luz que Jesus acendeu em nós. E Ele nos alerta, olha, não apague o Espírito, não apague a ação do Espírito, não apague aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ao contrário, ao invés de você apagar, meu irmão, coloque-se num lugar alto onde você vai influenciar. Uma lâmpada que está colocada numa parede, num lugar alto, ela influencia o ambiente. Um lampião que é colocado num lugar alto, ele ilumina o ambiente, ele influencia. Irmãos, nós como igreja somos chamados para influenciar, para iluminar, algo que é uma linguagem metafórica, né? A gente fala e às vezes significa outra coisa, mas quando você lança luz, você traz revelação. Você muitas vezes vê pessoas discutindo, a gente vê em programas de televisão e alguém fala assim, não, eu queria lançar luz nesse assunto, e traz uma nova revelação, traz uma nova verdade. Amados, quando nós trazemos a verdade, a nossa luz brilha, e a verdade do Evangelho, quando nós apresentamos a verdade do Evangelho, com a nossa vida, com as palavras que falamos, com a nossa atitude, irmãos, nós estamos brilhando para a glória de Deus. É isso que Paulo disse, olha, não apague o Espírito, deixa brilhar, deixa o fogo queimar, deixa Deus fazer algo maravilhoso na sua vida. Assim também o Senhor Jesus disse, brilhe a luz de vocês. Não é? Outro texto lá em Filipenses capítulo 2, queria convidar você a abrir comigo, Filipenses 2, versículo 14. Que diz assim, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo.
Nós olhamos esses textos, irmãos, e é indiscutível que a igreja é chamada para uma posição de brilho, para brilhar algo diferente, para esclarecer. A luz ilumina, irmãos, esclarece, revela, mostra como as coisas são. Mostra como as coisas realmente são. E o Senhor está nos chamando, nos desafiando a viver essa realidade. E eu quero colocar aqui alguns aspectos dessa realidade. A primeira coisa que eu queria dizer, que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Colossenses capítulo 1, 13, Paulo fala, ele nos resgatou do domínio das trevas, outra tradução diz do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, para nós brilharmos, antes de brilharmos, houve um resgate, houve um chamado, houve uma mudança. Nós estávamos numa vida de escuridão, mas o Senhor nos perdoou e nos colocou, irmãos, num lugar onde a luz de Jesus brilha, onde a revelação de Deus está sobre o nosso coração. O Senhor nos tirou no lugar de domínio das trevas e nos colocou no lugar onde estamos no reino do seu Filho amado, onde recebemos perdão, onde recebemos misericórdia, onde o pecado perdeu o seu poder sobre nós e nós somos livres do pecado. Irmãos, então há um chamado, há um resgate, há uma mudança de vida. Há uma mudança de atitude, há uma mudança de atmosfera. Saímos da escuridão e fomos colocados num lugar de luz. Saímos de um lugar onde nós não tínhamos revelação de nada, onde não tínhamos como enxergar nada, mas o Senhor nos levou para um lugar onde brilha a luz do Evangelho nos nossos corações. E neste lugar nós começamos a enxergar o amor de Deus por nós, o poder de Jesus naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas maldições, nos perdoando de todo mal, quebrando toda a cadeia do pecado sobre nós e nos libertando do poder do pecado. Lugar de luz é um lugar de revelação. Então há um chamado, há um resgate, há uma mudança. Precisamos entender isso e celebrar essa verdade no nosso coração. E a partir do momento que eu entendo que o Senhor me levou ali para um lugar de luz, e não apenas isso, mas fomos acesos pelo Espírito Santo, há o fogo de Deus em nós, há algo de Deus nas nossas vidas. Nós entendemos então, irmãos, que aí nós precisamos brilhar a luz que o Senhor tem para nós. Você não está mais na escuridão. Amém, irmãos? Pastor, mas eu estou preso no pecado. Então, irmãos, a escuridão pode estar querendo prender você. Mas se você deixar a luz brilhar, a luz prevalece sobre as trevas, como diz lá em João capítulo 1. Amém? Se você deixar brilhar a luz aí no seu interior, se você olhar para o Espírito e clamar pela ação de Deus, pedir perdão, você vai ver que o pecado não pode prender você mais, querido. Porque há poder em Deus para quebrar toda essa artimanha e todo esse poder do pecado sobre nós. Eu queria convidar você a brilhar, não é? Eu coloquei aqui alguns lugares para nós brilharmos. O primeiro lugar que eu coloquei é brilhe na sua individualidade. Parece que não tem muito sentido, não é? Mas às vezes, irmãos, não tem ninguém na casa, mas a lâmpada está brilhando lá. Está sozinha, ela está brilhando. Você pode brilhar, o Senhor está te vendo em todo o tempo, amém, irmãos? Brilhe na sua individualidade. Celebre a sua salvação. Alegre-se, irmãos. Alegre-se naquilo que Deus fez por você. Medite no Senhor, está sozinho, ria sozinho. Quem já riu sozinho aqui, irmão? Então não estou sozinho, eu não estou sozinho nessa então. Começa a rir sozinho. Quando você começar a ver o que Deus fez por você, você começa a se alegrar. Sozinho no carro, às vezes você está no meio da multidão, mas você não conhece ninguém, e você está ali, você começa a se alegrar em Deus. Às vezes nós choramos sozinho, nós rimos sozinho, falamos uns aleluia, assim, sem ninguém entende o que está acontecendo. A gente fala um glória a Deus, a gente está ali, mas estamos sozinhos, vivendo com o Senhor numa intimidade. Alegre-se em Deus quando você estiver na sua individualidade. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem olhar para Deus quando estão sozinhos. Só lembram de Deus na hora de vir para o culto. Lembram-se de Deus quando encontram o irmão.
Lembra-se de Deus quando vai fazer a oração na hora da refeição. Amados, não. Celebre o Senhor na sua vida. Comece a cantar, querido, comece a louvar a Deus, alegre-se, deixa brilhar a luz de Cristo em você. Comece a adorar a Deus na sua individualidade, quando você estiver sozinho na sua casa, no seu trabalho, não importa. Mas deixa Deus, querido, brilhar na sua vida. Comece a buscar a Deus com alegria, e você vai ver que quando você começa a brilhar, parece que ninguém está vendo, mas o próprio Deus está te vendo, Ele está se alegrando naquilo que você está fazendo, e começa a derramar mais luz sobre a sua vida, começa a derramar mais fogo sobre a sua vida, e eu tenho certeza, irmãos, que você pode desfrutar daquilo que Deus quer fazer na sua individualidade. Eu acho que nós estamos hoje na igreja com um movimento de intimidade com o Senhor. Então, quando a gente vê as músicas novas, né, principalmente do pessoal mais jovem, tem muita música que celebra a nossa intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, é muito gostoso, né? Então, é que eu sou ruim de memória, deixa eu ver se eu lembro de alguma música aqui que celebra a intimidade, né? As pessoas, os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Eu não lembro de nenhuma agora. Mas são músicas que você está ali cantando, você vê as pessoas celebrando uma intimidade com Deus, e isso é maravilhoso. Embora, às vezes eu sinto falta daquelas músicas mais congregacionais, né, de exaltação, de louvor, de júbilo. As músicas, a maioria das músicas que são compostas hoje, você não vê, né, mais como aquelas músicas de antigamente, né? Reina o Senhor, tremam os povos, né, irmãos? É uma música de celebração, reina o Senhor, tremam os povos. São músicas de celebração. Hoje não, hoje é um movimento na igreja de intimidade, das pessoas, né? Buscarem a Deus. Tem uma música que canta assim, né? Jesus, será que é pedir demais? Uma nova fome, né? E uma nova sede por ti. E aquela coisa intimista da pessoa, irmão, glória a Deus. Eu gosto também. Eu gosto, faz parte, mas nós não podemos ficar só na nossa intimidade com o Senhor. Deus nos chamou para muito mais do que ser íntimos dEle. Deus nos chamou para ser luz do mundo, amém? Somos íntimos do Senhor, maravilhoso, somos filhos amados, mas somos a luz do mundo. Você é a luz do mundo, a igreja é a luz do mundo. Louve o Senhor, desfrute do seu amor, mas comece a brilhar, querido, além da sua intimidade com Deus. Comece a brilhar além da sua intimidade. Comece a brilhar, eu coloquei aqui, na sua família. Deus ama a nossa casa, Deus ama a nossa família. E quando eu falo que eu e você precisamos brilhar na nossa família, irmãos, é maravilhoso você conviver com alguém que brilha a luz de Cristo na sua vida. É maravilhoso, irmãos. Quando você acorda, você chega na sala, você vê a sua filha louvando a Deus, você vê a sua esposa lendo a palavra, você vê a música de louvor, né, na sua casa, no quarto onde eles estão. É maravilhoso quando você convive com alguém que tem palavras de louvor, que tem palavras de adoração, que tem palavras, que tem atitudes que glorificam a Deus. É maravilhoso, irmãos, quando nós convivemos com alguém que brilha. Agora é triste conviver com alguém que murmura, que reclama de todas as coisas. É triste conviver com alguém que só vê as dificuldades. É triste e difícil conviver com pessoas na nossa casa, na nossa família, os nossos familiares, que só vê o lado negro das coisas. E é maravilhoso quando você enfrenta um problema e você olha para o seu marido e o seu marido tem uma palavra de fé. Porque quando ele tem uma palavra de fé, ele está brilhando na sua vida, amém? É maravilhoso quando você olha para a sua esposa e a sua esposa tem uma palavra de fé. É maravilhoso quando o seu filho olha para você e você está ali brilhando, fervendo em Cristo, adorando a Deus, e você está ali sendo um exemplo, um homem de Deus. É maravilhoso quando a família está brilhando. Mas talvez, às vezes, nós não estamos brilhando na nossa casa. E eu senti de falar isso para a igreja, mas você precisa brilhar no meio da sua família. Não se preocupe em brilhar no seu ministério. Não se preocupe em brilhar na sua intimidade apenas, mas preocupe-se em brilhar na sua casa, onde todo mundo conhece o seu defeito, onde todo mundo conhece as suas limitações, mas olham para você e podem pensar assim: apesar das limitações, apesar das dificuldades, o meu marido é um homem de Deus e busca o Senhor.
Apesar das lutas, a minha esposa busca o Senhor. Apesar das limitações, os meus pais estão lutando por aquilo que eles acreditam. Eles estão brilhando à luz do Senhor. Apesar das lutas que eu vejo na vida do meu filho e da minha filha, eu vejo que ele está lutando e aquilo chama a atenção. Deixa brilhar, querido. Quantas e quantas vezes a Adriana me chamou a atenção pelo brilho que ela colocou na sua vida. Palavras de fé, palavras de atitude, declarações de ousadia em Deus. Quantas e quantas vezes eu vi a Adriana orando, buscando a Deus e aquilo ali fortaleceu o meu coração. Quantas vezes essa mulher brilhou na minha vida, brilhou na nossa casa. Quantas vezes as nossas filhas puderam olhar para ela e falar assim, olha, a minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Ontem nós estávamos ministrando num jantar para casais. E a Adriana falou assim, olha, as mulheres normalmente têm mais fé que os homens. E é verdade, na minha casa ela tem mais fé que eu, irmãos. Eu não sei na casa de vocês, talvez seja ao contrário. Mas eu vejo as mulheres que têm mais fé. Os homens são mais racionais, né? A gente pensa assim, quadradinho, certinho. A gente até tem fé, irmãos, mas é aquela fé, né, no certo. A mulherada não, as mulheres são ousadas. Elas acreditam que Deus vai fazer um milagre, irmãos. Deus vai fazer algo maravilhoso. O problema da minha casa é assim, as 3 mulheres com as quais eu convivi lá, a Adriana, a Fernanda e a Flávia, são assim. Elas têm fé, não é? E todas as vezes que eu vi isso na vida delas, essa fé brilhou na minha vida. Eu lembro uma vez que eu joguei futebol e eu machuquei a panturrilha, não estava conseguindo nem andar, irmãos. Esse negócio de coroa querer jogar futebol é esporte radical, né, irmãos? Então, futebol para mim já é um esporte radical, já não estou mais praticando muito. E eu lembro que eu fui jogar e eu tive um estiramento muscular na minha panturrilha. Sábado à tarde, domingo eu não conseguia nem andar, eu não conseguia botar o pé no chão. E a Fernanda estava em casa. E ela falou assim, pai, eu vou orar com você. E eu estava irritado com alguma coisa, eu falei assim, filha, não precisa não. E ela ficou triste. Como assim não precisa? Você não está conseguindo nem botar o pé no chão, deixa eu orar com você. E eu precisava sair, eu tinha que ir no shopping, resolver um problema. Deixa eu orar com você. Aí eu falei, tá bom, então eu só falei assim, vou deixar só para ela não ficar triste. Aí eu sentei, estiquei a perna, pode orar, filha. Ela orou, e a minha panturrilha foi curada, irmãos. A hora que eu levantei, eu saí andando normal. Eu fiquei sem graça. Mas a luz da minha filha brilhou. Amém? A luz da minha filha brilhou. Naquele lugar é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso quando você vê algo de Deus na vida de alguém, na sua casa, na sua família. Pessoas que você convive, que você conhece, que sabe as lutas, que sabe as dificuldades, mas que estão brilhando. Eu lembro um dia que eu estava andando de carro com a Flávia, conversando com ela, daqui a pouco eu olhei, e ela parou de conversar e não estava mais conversando, e eu dirigindo, daqui a pouco, por que ela ficou quieta? Eu olhei para ela, estava chorando por causa da música que estava tocando. Ela entrou em Deus, esqueceu do que a gente estava conversando, e naquele momento ela começou a brilhar a luz de alguém que adora a Deus, irmãos, em qualquer momento, em qualquer circunstância. É maravilhoso conviver com alguém que brilha. É maravilhoso quando você olha para o seu marido e vê nele um homem de Deus. É maravilhoso quando você olha para a sua esposa e vê nela uma mulher de Deus. É maravilhoso quando você, que é filho, olha para os seus pais e vê o seu pai brilhando na presença do Senhor, com ousadia, com fé, com autoridade, com graça. Querido, é maravilhoso ter uma família onde os membros brilham à luz do Senhor e a casa fica toda iluminada. Vocês concordam comigo que o que Deus tem para a sua família não é nada menos do que isso? Não é nada menos do que você brilhar à luz do Senhor? Não é nada menos do que você exaltar o Senhor com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus lábios, com o seu coração, deixar o fogo do Espírito queimar na sua vida, de tal forma que você vai impactar, em primeiro lugar, aqueles que estão do seu lado. Irmãos, o primeiro lugar que nós devemos brilhar é na nossa casa. Depois nós vamos brilhar no ministério, depois nós vamos brilhar em outros lugares, é consequência. Ministério, deixa eu te falar algo, se você deseja o ministério é consequência da sua vida na sua casa, na sua família. Entre em Deus, querido, brilhe na sua casa, glorifique a Deus, tenha uma vida exemplar, e você vai ver, Deus vai levantar a sua vida no seu ministério.
Precisamos brilhar dentro da nossa casa. Pare, querido, precisamos parar com gritaria, precisamos parar com grosseria, precisamos parar com mentiras, precisamos parar, irmão, com situações que não glorificam o nome do Senhor. Precisamos parar na nossa casa, queridos, de achar que um é inimigo do outro. Não, nós somos uma equipe, fazemos parte da mesma família, somos o corpo de Cristo, somos juntos, nós vamos juntos lutar contra os inimigos que se levantam contra nós. Eu demorei para entender isso quando eu me casei, irmão. Quando a gente casa, parece que o marido puxa para um lado, a esposa puxa para o outro, até o dia que eu li um livro e falei assim, olha, o casamento é o único jogo onde o marido e a mulher podem ganhar juntos. Aí eu entendi que a gente jogar no mesmo time, chutar a bola para o mesmo lado, embora sejamos diferentes. Mas tem família, irmãos, que o marido parece que está num pé de guerra com a esposa parece que está num pé de guerra com o marido, um querendo provar para o outro que é melhor que o outro, um querendo provar que sabe mais que o outro. Chega, irmãos, nós fazemos parte da mesma equipe, somos a família, pai, filho, filhas, esposa, marido, nós estamos todos juntos no mesmo barco para glorificar o Senhor. Deixe a luz de Cristo brilhar no seu coração. Deixa brilhar, irmão, na sua casa, na sua família. Outra coisa que eu queria falar agora, no seu trabalho, na escola, onde quer que você esteja, brilhe. Irmãos, estava conversando com uma irmã em casa. Eu e a Adriana recebemos uma irmã, e ela começou a contar para nós o testemunho da sua conversão, dizendo que no trabalho dela tinha uma pessoa que era diferente. Eu lembrei até do pastor Silvio, que tem um testemunho muito parecido. E essa irmã, ela no seu trabalho, trabalhava num lugar de beleza, num salão para mulheres, e muita gente de posse entrava ali, muita gente rica que entrava naquele lugar para trabalhar. E havia uma moça que trabalhava ali na recepção, e ela começou a observar a vida daquela moça. No trabalho dela, então, chegava uma pessoa muito rica, ela tratava de uma forma. Aí entrava talvez alguém muito simples, uma pessoa humilde, pobre, entrava no salão às vezes para pedir uma informação. E essa moça tratava o pobre da mesma forma que ela tratava o rico. E aquilo chamou a atenção dela. E ela tratava todas as pessoas muito bem, os profissionais, os clientes, ela mesma que estava chegando para trabalhar ali, colega de trabalho, ela tratava bem, e ela era diferente, era alguém que, nas palavras dessa irmã, era alguém que brilhava uma luz diferente. Até que ela não aguentou um dia e começou a se aproximar dessa pessoa e percebeu que ela era uma serva do Senhor Jesus, que ela era uma mulher cristã, viu o casamento dela, viu algo maravilhoso, e ela foi então se deixando atrair para essa luz, e ela se converteu e está hoje conosco, congregando nessa igreja. Sabe por quê? Porque uma pessoa brilhou a luz de Cristo no seu trabalho. Irmãos, nós não temos ideia do alcance que temos, quando nós deixamos a luz sair de nós e tocar vidas, iluminar vidas, ministrar as verdades do Evangelho, tocar pessoas, abençoar pessoas. Mas o Senhor não nos acendeu para nos esconder, o Senhor nos acendeu para que a gente venha a brilhar e iluminar muitos outros. Outra coisa que eu quero dizer também, nós como igreja, agora na nossa coletividade, nós precisamos brilhar, irmãos, é o chamado da igreja. Juntos nós podemos exercer um brilho maior. Mas há pessoas que ficam sozinhas na igreja, não querem se envolver, não entram num grupo de relacionamento, não querem buscar um discipulado, as pessoas não querem participar de nada, querem simplesmente chegar num culto, ouvir a palavra e ir embora. Eu respeito isso, não há nenhum problema, eu respeito se você pensa dessa forma, mas como pastor, eu preciso dizer para você, a igreja é muito mais do que a reunião de domingo, do culto. Isso que nós estamos fazendo nesse momento é culto. É principal, é importante na vida da igreja o culto, mas o culto não é, a igreja não existe para ter culto, irmãos, a igreja existe para que a gente faça a diferença na sociedade, amém? Não existe por causa do culto, não é isso é bom, mas não é tudo, nós precisamos sair daqui para entender que há uma vida ali. Irmãos, então se envolva com outras pessoas, se envolva nos grupos de relacionamento, procure entender o que Deus tem para a sua vida. Irmãos, tem
situações que nós vamos fazer aqui no dia 14. Vai ter o coral da igreja que vai apresentar nas ruas para ministrar a palavra de Deus. O nosso coral da igreja vai brilhar, amém, irmãos? Vai brilhar na rua. Se você não está, eu não estou cantando, infelizmente, perdi os ensaios. Mas eu quero estar junto, eu quero estar lá vendo, quero estar aplaudindo, eu quero estar com folhetim, eu quero estar conversando com as pessoas. Eu quero brilhar a luz também, por que não? Eu quero convidar você já, dia 14, é sábado, né? Que horas que vai ser? 15h30? Às 15h30, sábado, dia 14 de dezembro, vamos nos reunir na igreja e vamos sair daqui. Eles vão cantar, irmãos, nas ruas aí, nem sabe aonde, deve saber, mas eu não sei. Né? Tem alguns lugares que a gente vai apresentar aí o coral. É um momento da igreja brilhar, sair aqui dessa caixa de fósforo aqui, irmãos. Não é? Eu olho para isso daqui, eu acho legal, bonito, confortável, maravilhoso. Né? Agora estamos aí com ar-condicionado, está tudo certo, tudo maravilhoso, gostoso. Mas eu não quero passar o resto dos meus dias nesse lugar, irmão. Eu quero brilhar, amém? Eu quero brilhar lá fora. É lá que estão os perdidos, é lá que está a necessidade. Deus vai derramar o seu poder onde há necessidade. É nas pessoas que você conhece, é no seu trabalho, é nas vidas que estão perdidas. É ali que Deus vai derramar o seu poder. É na escuridão que a luz brilha, amém, irmãos? É na escuridão que a luz brilha. Então o Senhor tem nos chamado para isso, para viver isso, para buscar isso. E eu quero falar para você, meu irmão, não deixe de brilhar, não deixe de brilhar. O Espírito Santo nos acendeu, irmãos. Eu lembro lá de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, diz que havia línguas de fogo que se repartiram e pousou sobre cada uma das pessoas que estavam lá. Aquelas línguas de fogo é o batismo de fogo. Ali foi aceso um fogo no coração daquelas pessoas. Muito tempo depois, Paulo escreveu, né, aos Tessalonicenses, não apague o Espírito. João Batista já dizia, olha, eu batizo vocês com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, a igreja já recebeu fogo. A igreja já tem, vidas já receberam isso, nós precisamos deixar que esse fogo brilhe em nós. Porque, irmãos, a luz, ela vem do fogo. A luz não vem de uma lâmpada como essa. A luz aqui que Jesus disse que nós precisamos deixar que essa luz brilhe. Essa luz vem do fogo. Essa luz vem do fogo que Deus colocou na sua vida, no seu coração. Eu queria que você agora, irmãos, baixasse um pouco aí a sua cabeça, fechasse os seus olhos, esqueça um pouco as pessoas que estão perto de você. E eu quero que você pergunte ao Senhor, que você deixe Deus falar ao teu coração, Senhor, como está o meu brilho? De que maneira que eu estou brilhando? Primeiro você e Deus, como é que eu estou agindo, Senhor, contigo, quando estou na minha individualidade, na minha intimidade, eu e o Senhor? Você está brilhando, querido, diante do Senhor? Para a glória de Deus, para que Deus possa se alegrar com aquilo que você está fazendo. Agora, irmãos, algo importante na sua casa, na sua família. Você tem brilhado na sua família? Qual seria o testemunho da sua esposa em relação ao seu brilho? Qual seria o testemunho do seu marido em relação ao brilho? Qual seria o testemunho dos seus pais? Se você é jovem, adolescente, qual seria o testemunho dos seus pais em relação à luz que você está brilhando? Você está deixando brilhar? Ou você está aceso debaixo de uma vasilha? Não tem sentido. O Senhor Jesus disse, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, quando acende, coloca num lugar alto. Então, se Ele disse que ninguém faz isso, Deus também não fez isso. Deus nos acendeu para nos colocar num lugar alto, num lugar de destaque, num lugar onde nós vamos influenciar. Você influencia a sua família para o bem, você influencia a sua família.
com a luz que Deus acendeu na sua vida. Olhando para a igreja, nós como igreja, você tem desejo de brilhar junto com a igreja que Deus plantou você, onde você está inserido, de estar num grupo de relacionamento junto com os irmãos, abençoando vidas ali, de estar nos compromissos da igreja, de evangelismo, nos encontros, nas conferências, nós estarmos juntos, brilhando aquilo que o Senhor nos tem pedido. Como é que tem estado o nosso coração diante dessas coisas, diante desses desafios do Senhor? Irmãos, não apagueis o Espírito. E eu estou usando hoje não apenas com o poder, que eu creio também, que ali há poder de Deus, mas eu estou falando, o Espírito acendeu uma luz em mim, o Espírito acendeu uma luz em você, nós somos a luz do mundo. Deus fez algo na nossa vida, irmãos, nos tirou das trevas, nos levou para a luz, nos tirou no lugar de escuridão, de prisão, de domínio das trevas, e nos levou para um lugar de liberdade, onde temos revelação da sua palavra, onde temos revelação do seu amor, onde podemos celebrar isso. E eu sinto, irmãos, que a primeira coisa que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, para que nós possamos brilhar, irmãos, é tirar aquilo que muitas vezes pode estar ofuscando a nossa luz, pode estar ofuscando o brilho que eu e você deveríamos ter. São situações que ofuscam, situações de pecado, situações de sujeira, situações que ofuscam aquilo que Deus quer fazer, quer manifestar através da minha vida e da sua vida. Eu creio que para a gente brilhar, precisa haver cura, precisa haver libertação, precisa haver limpeza. E eu quero orar por você nessa noite, querido, para que o Senhor traga cura sobre você. Talvez enquanto eu estivesse pregando, eu sei, irmãos, que algumas vezes que eu toco no assunto da família, eu sei que muitas pessoas se sentem mal, olham porque conhecem a sua atitude, sabe o que fizeram nessa semana, sabe como trataram um ao outro, sabe como tem tratado a esposa, sabe como tem tratado. E isso, irmãos, de repente é uma pedra no nosso sapato, é algo que nos incomoda, mas eu quero orar nessa noite, para que caia por terra toda a opressão maligna, e que nós possamos ser abertamente sinceros com os nossos familiares, olhar nos olhos uns dos outros, pedir perdão, perdoar, irmãos, e caminhar para uma situação de bênção, de brilho, de brilhar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e de Deus fazer a diferença na nossa casa, fazer a diferença na nossa vida familiar, dentro do nosso lar, dentro daquilo que o Senhor nos tem chamado para fazer. Eu creio também que como igreja vamos chegar a um novo patamar. Eu creio que como igreja também vamos entender o desafio de brilhar, de evangelizar, de ministrar o amor do Senhor, de expressar o nome do Senhor nesta cidade, nesta terra. E eu quero orar por você, querido. Pode ficar aí mesmo assentado. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus. Deus, eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para muitos de nós, para todos nós. Ó Pai, para pessoas, ó Deus, que hoje talvez estejam se sentindo, Pai, com a luz bem baixinha, bem apagada, por conta de problemas familiares principalmente. Eu quero declarar neste lugar, Senhor, que toda a opressão cai por terra, que toda mentira satânica caia por terra, ó Pai, que toda prisão caia por terra. Pai, eu quero declarar neste lugar a bênção do Senhor, a cura, o livramento, ó Pai, libertação. Há poder no Senhor para nos levar a um lugar, ó Deus, de brilho. O Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha. O Senhor mesmo disse isso. Então eu acredito que quando o Senhor olha para nós como igreja, quando o Senhor olha para nós individualmente, quando o Senhor olha para nós como famílias, eu posso ouvir o Senhor dizendo, eu não acendi a sua vida para que a sua vida fique escondida debaixo de uma vasilha do pecado. Eu não acendi a sua vida para que a sua luz fique limitada
pela sujeira, eu não acendi a sua vida para que a sua luz fique limitada pelos problemas, eu não acendi a sua vida para que a sua luz, para que o seu brilho fique limitado por pecado, por maldição, por engano, por qualquer coisa, por qualquer obra do diabo. Eu não acendi a sua vida para que você fique escondido. Não, porque eu mesmo disse lá atrás, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha. Então eu entendo que o Senhor acendeu a sua vida para colocá-la no lugar alto. Meu irmão, chegou o seu momento de iluminar, chegou o seu momento de fazer a diferença, chegou o seu momento de fazer a diferença, chegou o seu momento de influenciar os seus filhos. Qual é a influência que você está levando para o seu filho, para a sua filha? Qual é a influência que você está levando? Qual é a luz que você está levando para o seu marido, para a sua esposa? Qual é a influência que você está levando para os seus pais, para os seus irmãos? Qual é a luz que está brilhando? Qual é a intensidade? Que tipo de luz? Oh, querido, o Senhor nos chamou para influenciar, para fazer a diferença, para fazer a diferença. Não se conforme com uma vida que não faça diferença na vida dos outros. Não se conforme com uma vida que não faça diferença na sua casa, na sua família. Irmãos, é maravilhoso quando você está perto de alguém que brilha. É maravilhoso quando alguém ilumina você. E eu almoçando com esta irmã, eu e a Adriana almoçando com ela, e ela contando para nós, olha, aquela mulher brilhava, e ela começou a chorar ali enquanto nós almoçávamos. Ela começou a chorar, olha, só de pensar no brilho, naquilo que eu vi naquela mulher. Eu já começo a chorar aqui, pastor. Só de lembrar como o que eu vi, eu começo a chorar. E eu e a Adriana começamos a chorar junto com ela. Sabe por quê, irmãos? Porque quando alguém brilha, você é tocado, não tem como. Enquanto ela contava ali aquele testemunho, uma moça, membro aqui da igreja, estava brilhando diante de mim, diante dos meus olhos. E o brilho que ela estava brilhando, oh querido, atraiu o meu olhar, atraiu o meu coração. Pensei, eu quero queimar com amor por Cristo, eu quero queimar por paixão pelo Senhor, eu quero queimar da mesma forma que essa irmã queimou para fazer a influência na vida dela. Eu quero queimar como ela está queimando hoje aqui na minha casa, contando isso, está fazendo a diferença na minha vida. Irmãos, é a coisa mais gostosa de levar a igreja para fora daqui, irmãos. A nossa linguagem não pode ser uma na igreja e outra na nossa casa. A nossa linguagem não pode ser uma aqui com os irmãos e outra no nosso dia a dia. Não, a nossa linguagem tem que ser uma linguagem de louvor. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem de adoração, de exaltação, de fé. Irmãos, de fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença. Há pessoas que dependem de você. Há pessoas que dependem de você. Você precisa fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença, filha, na sua casa. Há pessoas que dependem de você. Você sabe disso, você está pensando nela agora. Ela precisa de você. Isso queima o seu coração. Qual é a luz que você vai brilhar para sua filha? Qual é a luz que você vai brilhar para ela? O Senhor está te chamando não para te acusar, nem para te condenar, pelo contrário, o Senhor está te chamando para brilhar. Há uma luz aí que Ele acendeu, aí dentro há uma luz que Ele acendeu. Deixa brilhar a luz do Senhor, deixa brilhar, querida. Não faz força. Você não precisa fazer força, é só colocar combustível, é só orar, é só ler a palavra, é só buscar a Deus. Coloque combustível espiritual e você vai ver a luz brilhando. Você vai ver, querido, o seu coração incendiando. Você vai ver, oh querido, comece a se aproximar de pessoas que brilham, comece a se aproximar de famílias que brilham. Fala assim, oh, eu quero ser assim, eu quero viver isso. Olhe para homens, olhe para mulheres que brilham, olhe para homens de adoração, olhe para mulheres que oram. Querido, deixa brilhar a sua luz.
Quero desafiar você, irmão, vem aqui numa sexta-feira orar conosco, você vai ver pessoas orando, você vai ver pessoas clamando, você vai ver pessoas ministrando palavras aqui, testemunhos, coisas lindas, maravilhosas, que têm edificado a nossa fé, que têm edificado a nossa vida, pessoas brilhando, oramos uns com os outros, nós abraçamos aqui uns aos outros, e a glória de Deus está sendo derramada, enquanto nós oramos, enquanto nós brilhamos. Você foi aceso, não para ficar debaixo de um lugar, sem influenciar ninguém, você foi aceso para causar influência, para mudar vidas, para abençoar vidas, que o Senhor, querido, possa fortalecer o seu coração nessa noite. Eu queria que você orasse agora ao Senhor, enquanto a Bruna ministra uma canção, mas eu queria que você falasse com o Senhor, Senhor, eu quero influenciar a minha família. Irmãos, eu estou muito nesse tema agora. Eu quero influenciar a minha família positivamente. Comece a falar com Deus, Deus me ajuda a influenciar aqueles que estão mais perto de mim, aqueles que estão mais próximos a mim. Me ajuda, Senhor.